Bom dia, com alegria, amados irmãos e irmãs da Sala 57. É muito bom estar com vocês nesta manhã para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós retomamos hoje a sequência normal da Sala 57, né, todos os dias da semana, à exceção de terça e sábado. Cerramos assim, né, o período de férias e consegui estar presente na sala na última quarta-feira, com a condução do pastor Ideraldo. Férias, eu tive bastante dificuldade em acessar, por várias razões, né? Eu, essas férias, acho que foi a que eu mais rodei em toda a minha vida aí, viu? Quase 8.000 quilômetros eu andei nessas férias, então andei bastante e teve o período inicial, estava lá no Mato Grosso, né? E lá é uma hora a menos, então começa às 4 da manhã lá, e aí depois estava em outros lugares que a internet não era tão boa, então estava numa casa com mais outras várias pessoas, né? Então tive bastante dificuldade, mas estou muito feliz de poder estar de volta aqui a Sorocaba, de volta às atividades do ministério e, sobretudo, estar aqui com vocês nesta manhã para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós ainda estamos no início do ano e a mensagem dessa manhã é uma mensagem de incentivo. Eu diria que é uma mensagem de advertência e incentivo para que nós encaremos o ano que está pela frente com a disposição de trabalhar nossas metas estipuladas para esse ano, e vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer à medida que nós formos desenvolvendo a mensagem. Então, nós vamos para o texto bíblico, e eu vou pedir a você que pegue aí a sua Bíblia, né? Se você for usar a Bíblia num aparelho eletrônico, sugiro que você coloque no modo avião para que as notificações não distraiam você. Eu vou colocar o meu aqui também no modo avião para que eu possa ficar, como ouvi aqui uma mensagem do pastor Ivo, já há algum tempo na sala, né, ele usou a expressão, nem sei se eu vou acertar, né, mas acho que era mindfulness, alguma coisa assim, né? Concentração total. A ideia era essa, né? A gente tem a mania, às vezes, de usar uma expressão inglesa, né, ou americana, para explicar uma ideia em português. Então, vou usar ela aqui corretamente em português. Concentração total. O texto é 2 Pedro, capítulo 3, do verso 14 até o verso 18. Abra aí a sua Bíblia e nós vamos ler esta, esta passagem. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 14 ao 18. A palavra de Deus nos diz assim: Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aqui o apóstolo Pedro está encerrando, né, a sua segunda carta. E ele faz
depois de falar sobre a aparente demora de Cristo Jesus e que nós devemos estar constantemente preparados, deixa eu baixar o teto aqui um pouquinho, isso. Depois que Paulo faz a advertência de nós estarmos constantemente preparados, ele faz um apelo final aos cristãos para os quais ele escreveu a sua carta, e aqui ele nos dá um conselho, né? Ele vai falar de várias questões que eu não quero abordar aqui nesse momento, que eu não vou fazer uma análise um pouco mais detalhada do parágrafo, mas eu gostaria de enfatizar aqui o que Pedro nos aconselha. Ele diz o seguinte, né, no verso 18, depois de dizer para a gente tomar cuidado com aqueles que deturpam as escrituras, ele diz o seguinte: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A temática da minha mensagem nesta manhã tem que ver com esse crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, aqueles que estão na igreja já há algumas décadas, como é o meu caso, né, vão entender o que eu vou dizer. A nossa igreja ela vai passando por fases, né? Vai passando por fases e eu, como líder de igreja já há um bom tempo, né? Como líder de departamento de igreja, ancião de igreja e agora como pastor há 10 anos, a gente vai vendo a igreja passando por mudanças. E quando falo de igreja, as pessoas, né? Falando da igreja, falando das pessoas. Nós, seres humanos, vamos passando por mudanças, o mundo está em constante mudanças, e essas mudanças, elas vão impactando a nossa vida como indivíduos. E nós temos visto acontecendo dentro da igreja várias questões. E nós já trabalhamos isso aqui na sala 57, e muitas das questões que nós vemos acontecer de mudança no sentido de talvez um esfriamento, um menor envolvimento na missão. A causa primária é a falta da unção do Espírito Santo. Tá? Essa é a causa primária, a falta do batismo do Espírito Santo, e é isso que nós buscamos aqui. E hoje eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão para que nós retomemos o nosso crescimento. E aí eu vou usar uma expressão que nós já usamos aqui na sala muitas vezes também, de que nós, pastores, vendemos um remédio que nós mesmos precisamos. Então, a primeira pessoa alcançada por essa reflexão sou eu mesmo, tá? Talvez eu esteja apresentando uma mensagem aqui, talvez não, com certeza posso dizer, estou apresentando uma mensagem aqui para você nessa manhã, que tem sido uma reflexão pessoal minha. E espero que o Espírito Santo, como disse o pastor Esmeraldo, possa tomar essa reflexão pessoal que eu tenho feito aí nesse período de fim de ano e começo de um novo ano e possa ajudar você também. Ok? Nós, adventistas do sétimo dia, no nosso corpo doutrinário, nós temos 6 doutrinas, tá? A Igreja Adventista, então, ela tem 6 doutrinas, que são a doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. Ok? São essas as nossas 6 doutrinas. Essas 6 doutrinas, elas são ampliadas, explicadas e, sobretudo, apoiadas em 28 crenças fundamentais. Dentro da doutrina da salvação, a nossa terceira doutrina, nós temos a crença fundamental de número 11, que é crescimento em Cristo. E a minha mensagem nessa manhã se baseia nessa crença fundamental.
ok? Se você quiser pegar um papel, uma caneta para anotar os textos que eu vou mencionar, os textos bíblicos que eu vou mencionar, para que depois você possa revisar com mais calma e, quem sabe, usar esses textos como um ponto de partida para avaliar como é que está o seu crescimento pessoal. Fique à vontade para fazer isso, ok? É, no reino de Deus, nós temos a expressão o novo nascimento, né? O novo nascimento. Extraído, obviamente, da vida natural. Todos nós aqui nascemos, né, em algum momento, e o dia do nosso nascimento é muito importante. Tanto é que nós comemoramos esse dia toda vez, é, uma vez por ano, pelo menos. Nós comemoramos aí o nosso dia de nascimento. Agora, você há de convir comigo que uma pessoa que é, nasce e em seguida morre, né, é, não vai haver comemoração por aquele dia de nascimento. Não vai haver festa de aniversário, não vai haver presente, não vai haver celebração. Por quê? Porque, infelizmente, a pessoa faleceu. Então, o nascimento, ele precisa ser acompanhado de crescimento. Isso é essencial, porque se não há crescimento, o nascimento acaba perdendo o seu propósito. Então, quando nós nascemos no reino de Deus, nós precisamos continuar crescendo, senão nós não vamos alcançar o propósito para o qual Deus nos chamou em uma nova vida, ok? Eu quero, nesse início aqui, abordar 3 pontos desse crescimento em Cristo. 3 pontos desse crescimento em Cristo. O primeiro ponto é que, para que haja crescimento, tem que ter vida. Para que haja crescimento, tem que ter vida. Nada que seja morto cresce, tá? E a vida no reino de Deus, falando do crescimento em Cristo, ela começa com a morte. Primeiramente, a morte de Cristo Jesus. Sem a morte de Cristo, não haveria vida para nós. Porque, obviamente, nós, ao nos tornarmos pecadores, nós nos tornamos condenados à morte. Essa era a condição de todo ser humano pós-pecado. A única coisa que mudava esse destino era a morte de Cristo Jesus. Então, se nós queremos crescer em Cristo, nós precisamos entender que somos pecadores e o pecado é algo tão trágico que precisou fazer com que Cristo morresse. E por causa da morte de Cristo, nós temos direito à vida. Ok? Então, vida começa com morte. Primeiramente, a morte de Jesus Cristo. Segunda morte é a morte do próprio eu. Não é possível haver crescimento em Cristo se nós não morrermos para o eu. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 2, 19 e 20 o seguinte, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É imprescindível para que haja crescimento em Cristo que nós morramos para nós mesmos. Entendamos que é a morte de Cristo quem gera vida eterna para nós, e então entendamos também que nós precisamos morrer para o eu. Esses 2 pontos, eles são essenciais. E aí vem o terceiro ponto, que é o tema principal nosso nessa manhã, que é o viver em novidade de vida. Então, Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. O eu precisa morrer para que nós nasçamos de novo. E então, uma vez nascidos novamente, nós vamos andar em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, no verso 4. Assim também andemos nós em novidade de vida. Esse novidade de vida é o que está relacionado a esse crescimento em Cristo. O crescimento em Cristo é essa nova vida que nós alcançamos, tá?
Existe uma expressão que foi cunhada por um teólogo, se não me engano, alemão, de nome difícil de pronunciar, né? Dietrich Bonhoeffer, é a expressão graça barata, né? E ele diz o seguinte, que essa graça barata é uma graça onde não há esforço, onde não há entrega, onde não há cruz. E a vida nova em Cristo, ela nos é ofertada pela graça. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Muitas vezes nós temos a compreensão de que a justificação é um presente de Deus, e essa justificação vai nos levar a ter boas obras, né? Que aí vai ser o esforço humano. Mas é importante que você e eu entendamos o seguinte, que a justificação é um ato de graça de Deus. O que é justificação? É a salvação, é um presente que Deus nos dá. Deus olha para nós somos pecadores, ele proveu um meio, que é a morte de Cristo, e todo aquele que crê que a morte de Cristo paga a sua dívida, paga o preço do seu pecado, ele será salvo. Isso é justificação, de modo extremamente resumido. Existe um outro processo que é a santificação. O crescimento em Cristo tem que ver com a santificação. E nós, às vezes, queremos achar que a justificação é um presente e a santificação é conquistada por nós. É importante que você e eu entendamos o seguinte, que tanto a justificação quanto a santificação é pela graça de Deus, tá? Nós não conseguimos nada sem Deus, ok? Então, assim, nessa manhã, ao enfatizar a importância do nosso crescimento em Cristo, eu não quero de forma alguma deixar de lado o agir do Espírito ou a importância do poder, do nome e do sangue de Cristo, ok? Então, eu quero enfatizar deixar claro essa questão aqui, que eu não estou defendendo aqui uma salvação pelas obras ou uma salvação pela graça e uma santificação pelas obras, não é isso, tá? Que fique claro que tudo que acontece na nossa vida é pelo poder de Deus. Muito bem, fecho esse parênteses, vamos avançar aqui na importância desse crescimento em Cristo, tá? Que nós podemos chamar também de santificação. Se justificação é algo pontual, né? Acreditei em Cristo Jesus, fui justificado ali imediatamente, tá? E se eu cometer algum pecado e voltar aos pés de Cristo pedindo perdão, novamente ele me justifica, ele me perdoa e ele me salva, tá bom? Justificação é algo instantâneo. A santificação é um processo que vai levar a vida inteira. E nós precisamos buscar esse crescimento constante, tá? Então, nós, ao recebermos a salvação pela graça, entramos nesse processo de santificação, nesse processo de crescimento, e se nós não entrarmos nesse processo de crescimento, a graça de Deus acaba sendo inútil para nós. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 10. Ele diz que ele recebeu a graça de Cristo e ele trabalhou muito pregando o evangelho para que essa graça não fosse vã na vida dele. E na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer para eles: não recebam a graça de Cristo em vão. Não recebam a graça de Cristo em vão. O que é receber a graça de Cristo em vão? É você acreditar que Cristo salva e a partir daí você achar que está tudo bem, que a única coisa que precisou mudar é essa aceitação de Cristo. Isso é receber a graça de Cristo de forma vã. Então, nós fomos salvos pela graça, precisamos entrar em um processo de crescimento também pela graça de Deus. Como é que a gente pode afirmar biblicamente que é assim que isso funciona? Se você abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, ali a partir do verso 11,
verso 11, verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí no verso 12 ele diz: educando-nos, ou como diz a Nova Almeida atualizada, ela nos educa. Ela nos educa, falando da graça de Deus, para que vivamos no presente século de maneira justa, sensata e sobriamente. Então, a mesma graça que salva é a graça que nos educa. E a palavra que Paulo usa ali no grego era a palavra que eles usavam naquela época para o processo educacional de uma criança. E você e eu sabemos, até pelo fato de termos vivenciado esse processo, né? Você, se é da minha geração, provavelmente não entrou num pré, né? Quando eu comecei a estudar, a gente já começava na primeira série, pelo menos essa era a realidade que eu conhecia, e nesse período, né, de férias, eu costumo ir ao lugar onde nasci e passo ali em frente às ruínas, né, que é o que tem hoje, né? As ruínas da escola onde eu comecei a primeira série, né? Lá no patrimônio, como a gente costuma dizer em Minas, né, onde morei. Era uma área rural e as quatro turmas, né, do primeiro ao quarto ano, da primeira à quarta série, era na mesma sala. Passei em frente às ruínas daquela escola. Ali eu comecei o meu processo educacional, né, falando de educação formal. Mas eu não parei ali. Eu tinha 7 anos quando comecei lá e até hoje eu ainda estou no processo educacional. Até hoje ainda estou estudando. Então, quando Paulo diz que a graça de Deus nos educa, é esse processo de transformação que a graça vai fazendo em nós desde que nós somos salvos. Então, nós podemos, através desse texto, de outros textos que a Bíblia menciona, entender que nós somos salvos pela graça e somos transformados pela graça de Deus em um processo contínuo também. E o apóstolo Paulo, nós cremos, escreveu a carta aos Hebreus no capítulo 12, no verso 14, ele diz: vivam em paz com todos, sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é um processo de preparo para que nós nos encontremos com Cristo, para que nós tenhamos condições de viver na presença de Cristo. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo, sobretudo para você que está há muitos anos na caminhada cristã, ou mesmo você que tem aí, de repente, 6 meses, um ano, né, na caminhada cristã. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Você conhece aí um, um bebê recém-nascido, né? De repente aí na sua família tem um bebê que nasceu há pouco tempo no seu círculo de amizade. Ah, no meu círculo familiar, né, nasceu uma bebezinha há pouco mais de 2 meses. E eu a conheci nesse período de recesso, de descanso. A Helena. A Helena está com um pouco mais de 2 meses. É filha de uma prima. A gente estava lá, tive a oportunidade de pegar a Helena no colo, né? E a Helena, com seus 2 meses de vida, ela age como um bebezinho de 2 meses de vida. O que que ela faz? Ela chora, ela ainda não fala, ela ainda não anda, né? E isso é muito natural. Não causa nenhum espanto o fato da Helena não falar, o fato da Helena não andar, porque ela tem 2 meses de vida. Agora, vamos imaginar, né, que eu viva aí esse 2024, chegue ao final do ano, volte para rever a família e encontre a Helena. Ela vai estar aí com 1 ano e 2 meses. Imagine que eu chegue lá e encontre, né? E eu espero do fundo do coração que não aconteça, é só um exemplo. Mas imagine que você encontre esse bebê que você conheceu aí, recém-nascido, eu encontre a Helena no final de 2024 e a Helena não esteja caminhando com 1 ano e 2 meses, nem dando ali os seus primeiros passos, né? Ou que a Helena não esteja emitindo nenhum sonzinho, né? Começando a tentar pronunciar algumas palavras. Você acharia normal isso? Imagine, né? O bebê nasceu, passou 1 ano, 2 anos, ele não começa a andar, ele não começa a pronunciar umas palavrinhas. Você não ficaria tranquilo com isso, principalmente se fosse seu filho ou filha.
você imediatamente procuraria ajuda médica. Por quê? Porque é natural que o bebê nasça e ele vá vivendo as fases do crescimento, né? Ele nasce todo molinho, não consegue sentar, mas daqui a pouco ele começa a sentar, ele começa a engatinhar, ele começa a querer segurar nas coisas para levantar, e aí ele começa a dar os primeiros passos segurando em algumas coisas nos móveis, né? E aí ele começa a dar aquele primeiro passinho ainda inseguro, né? Ele solta os apoios, né? E começa ali a dar os primeiros passinhos sem se apoiar em nada. E os pais, né? A gente vibra demais com isso, né? Os primeiros passinhos dos nossos filhos, né? E aí, ainda mais que normalmente eles caminham em direção a gente, vem com os bracinhos estendidos, né? Então, a gente vai acompanhando esse processo, e quando a gente está vendo esse processo acontecer, a gente fica muito tranquilo e muito feliz. Agora, quando o bebê não senta, quando o bebê não engatinha, quando o bebê não segura nas coisas para se levantar, quando ele não começa a dar esses primeiros passinhos ainda inseguros, quando eles não começam a andar com um pouco mais de desenvoltura, até chegar naquela fase que eles só querem correr, né, de um lado para o outro, correr, correr, a gente se preocupa. Agora, deixa eu perguntar para você, você que está há décadas na igreja, ou você que tem aí 6 meses de, de batizado. Vou colocar 6 meses, porque é quando a gente começa a ver alguma diferençazinha, né? Num bebê realmente. Como é que está o seu crescimento? Porque se com os nossos filhos nós temos uma preocupação tremenda que eles se desenvolvam no aspecto físico, e um bebê que nasceu e está com 2 anos e ainda não anda gera muita preocupação, e a gente começa né, a gente procura especialistas e tudo mais. Às vezes na igreja nós vemos pessoas que estão há décadas e parecem não demonstrar um desenvolvimento. Parece não demonstrar um desenvolvimento. Às vezes a pessoa batiza na igreja e ela era uma pessoa de pavio curto quando se batizou. E ela continua 10 anos depois de batizado, pavio curto. Às vezes a pessoa ela se batiza na igreja e ela não é uma pessoa temperante, né? Ela não é uma pessoa temperante, ela não se preocupa com reforma de saúde. E aí já vai 20 anos na igreja e a pessoa continua da mesma maneira. Não desenvolveu nada no que diz respeito à reforma de saúde. Nós olhamos isso e não, isso não gera preocupação em nós. Nós vamos vivendo a vida como se não não fosse necessário haver crescimento. Às vezes a pessoa está na igreja há 20 anos e nunca fez um ano bíblico, né? Nunca leu a Bíblia toda em um ano, né? E a gente chama isso de ano bíblico. Não, nós não podemos encarar isso como normal. E aí eu volto a dizer o que disse no início da minha reflexão. Eu sou membro da igreja desde que nasci, né? Minha mãe e meu pai já eram da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu nasci nesse contexto, fui batizado aos 8 anos de idade, então já estou há quase 34 anos como membro batizado da igreja. E nesse final de ano, essa foi a minha reflexão. Nesse início de ano, essa foi a minha reflexão. Será que eu estou à altura do desenvolvimento que se espera para um cristão com 34 anos de batismo? Como pastor que estou há 10 anos, será que eu desenvolvi, né, quando eu saí do seminário em 2000, finalzinho de 2013, entrei no ministério no início de 2014, 10 anos depois, será que eu estou desenvolvendo nesses 10 anos? Ou será que eu estou até retrocedendo? Porque muitas vezes nós retrocedemos. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos crescer. Esse é o conselho do apóstolo Pedro aqui na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra antes aqui
coloca esse crescimento na graça e no conhecimento de Cristo em oposição ao que ele escreveu antes. E o que ele escreveu antes? Ele diz, olha, tomem cuidado para que vocês não descaiais da vossa própria firmeza, ou seja, enganados por aqueles que distorcem as escrituras, cuidado para que vocês não descaiais da vossa firmeza, da vossa fé. Antes, ou seja, ao invés de vocês, como ele diz aqui, ao invés de descaiais, que cresçam. Ao invés de abandonar, ao invés de retroceder, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Então, nós precisamos cuidar, porque nós vamos ou crescer, ou a gente vai retroceder. Ou a gente vai crescer, ou a gente vai retroceder. Eu quero, nesses minutos finais aqui, eu quero avaliar com você alguns itens que são indicadores de que nós estamos crescendo em Cristo Jesus. Ok? Como é que eu sei se você foi despertado aí pelo que eu disse, né? Da importância de crescer em Cristo? Como é que nós podemos saber se nós estamos crescendo em Cristo ou não? O primeiro ponto visível, né, na vida de alguém que está em franco crescimento em Cristo é uma vida no Espírito. Esse é o primeiro ponto. E nós não poderíamos começar em outro lugar. Porque Jesus disse para Nicodemos lá em João 3:5, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Então, quem está crescendo em Cristo, ele está vivendo no Espírito. Então, vida no Espírito é o primeiro item, primeiro indicador de que nós estamos crescendo em Cristo. Por quê? Porque sem o Espírito não tem vida. Sem o Espírito não tem vida. O pastor Esmeraldo pregou há algum tempo aqui, né, na sala, marcas, né, ou as ações do Espírito em nós. O que o Espírito realiza na nossa vida, né? E eu quero relembrar aqui com você rapidamente, dentro desse primeiro item, algumas questões que o Espírito faz. O Espírito nos regenera, Tito 3:5. Ele nos guia a toda a verdade, João 16:13. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16:7-8. Ele nos faz filhos e filhas de Deus, Romanos 8:14. Ele faz Cristo habitar em nós, 1 João 3:24. Ele nos faz refletir a imagem de Cristo Jesus, 2 Coríntios 3:17-18. O Espírito nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8:17. É o Espírito que nos faz deixar os desejos da carne, Gálatas 5:16. Então, o Espírito, ele é essencial para que nós cresçamos em Cristo. Por quê? Crescer em Cristo, nós precisamos ter vida. Depois da morte do eu, nós precisamos nascer para uma nova vida. E é o Espírito quem faz isso em nós. Então, se você está crescendo em Cristo, o primeiro indicador é vida no Espírito. O segundo indicador é uma vida de amor e unidade. Uma vida de amor e unidade. Às vezes, a gente vem para a igreja, né? Como eu mencionei há pouco, a pessoa vem para a igreja, ela se batiza, ela se torna membro, mas a pessoa é encrenqueira. A pessoa não se dá nem com a sombra dela mesma. Talvez você tenha esse desafio de conviver com alguém aí na sua igreja que é assim. Tem gente que é briguento demais da conta. E nós somos pecadores e essa pode ser uma das características nossas, né? Agora, Cristo, quando estava fazendo a sua oração sacerdotal, a oração dele pela igreja era que nós fôssemos unidos como Cristo é unido com o Pai. Ele diz que eles sejam um, como nós somos, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Em Efésios 2:11-16, o apóstolo Paulo diz que em Cristo foi feita uma nova humanidade. Uma humanidade que supera a cor, que supera a classe social, uma humanidade que supera gênero,
uma unidade que supera tudo, uma humanidade tão unida que supera todas essas diferenças. Para mim aqui saiu o modo, não sei se está. Bom, eu acho que está dando para ouvir, então eu vou seguir aqui. Tá tudo É, certo. tudo certo, né, pastor? Então, beleza. É, o apóstolo Paulo, então, ele diz que em Cristo foi feita uma humanidade que supera essas diferenças. E às vezes nós, dentro da igreja, temos dificuldade de superar a camisa de um time de futebol. Isso nos mantém separados às vezes. Às vezes, uma opinião diferente já serve para nos desunir. Se nós ainda vivemos essa realidade, não temos condições de nos unir uns aos outros, nós não estamos crescendo em Cristo, porque o segundo indicador de quem está crescendo em Cristo é uma vida de amor e de unidade. Terceiro indicador de que nós estamos crescendo em Cristo é uma vida de estudo, uma vida de estudo. Não tem como falar em crescimento sem alimentação. Não tem como falar em crescimento sem alimentação, tá? Alimentação é fundamental para que nós cresçamos. Nossos pais diziam isso para nós quando a gente era criança, é ou não é? Quando vinha com alguma coisa que você não queria comer, né? Ah, um jiló, um quiabo, uma abóbora, né? Eles chegavam para a gente, né, colocava ali, fazia a colherinha, fazia o aviãozinho, né? Olha aqui, ó, para ficar fortão, né? E aí os meninos, né, iludidos por isso, a gente comia tudo, né? Porque a gente queria ficar fortão, né? Eu acreditei tanto nisso que eu fiquei tão fortão que o meu rosto já não está quase cabendo aqui na tela, de tão fortão que eu fiquei, né? Mas eles falavam, come isso aqui, você precisa crescer, né, para ficar forte e tudo mais. Então, alimento é essencial para o nosso crescimento. E qual é o alimento do cristão? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Me permita voltar aqui naquela questão que eu falei do da pessoa que vem para a igreja e está na igreja há 5 anos e ainda não fez uma leitura da Bíblia completa. Meu amigo, meu irmão, como é que a gente pode estar na igreja e não estar se alimentando da palavra de Deus? Não tem como. Nós precisamos crescer e ninguém cresce sem alimento. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Cristo foi muito claro quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus disse assim, ó, está escrito, está escrito. Se está escrito em algum lugar, na palavra de Deus. E quando Jesus estava falando ali do Antigo Testamento. Mas você sabe onde é que está escrito isso? Que a gente repete, né? Está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas onde é que está escrito? Eu gosto de usar esse exemplo para chamar nossa atenção para o nosso conhecimento da palavra de Deus. Então, nós precisamos nos alimentar, tá? Só para não deixar você com dúvida aí, com a pergunta, né? Está escrito, essa citação de Cristo vem de Deuteronômio capítulo 8, tá bom? Deuteronômio capítulo 8, salvo engano, verso 3, está lá. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, nós precisamos nos alimentar da Bíblia. Irmãos, é triste que nós, às vezes, consigamos ficar dias sem pegar a palavra de Deus para ler. É triste isso. Quem está crescendo em Cristo vai ter uma vida de estudo. O terceiro indicador é esse. Vamos para o quarto indicador, indo para o final. O quarto indicador de quem está crescendo em Cristo é uma vida de oração. Se a Bíblia é o pão que nos faz crescer, a oração é o ar que nos mantém vivos. E você conhece aquela citação, né, que a oração é a respiração da alma, do livro Caminho a Cristo. Então, se a palavra, o terceiro indicador, é o pão que nos faz crescer, que nos fortalece para que cresçamos, a oração, que é o quarto indicador, é a respiração, é o ar que nos mantém vivos. É o ar que nos mantém vivos. E a Bíblia fala exaustivamente sobre a importância da oração. Tá?
Se você quiser avaliar a sua vida de oração, como é a minha vida de oração? Faça um teste. Busque orar sem pedir ou sem agradecer. Esse vai ser um bom indicativo do nível da sua vida de oração. Se você, para orar, precisa estar pedindo ou agradecendo alguma coisa, precisamos dar uma avaliada nessa vida de oração nossa aí. Tá bom? Então, quarto indicador de quem está crescendo em Cristo é uma vida de oração. Quinto indicador é uma vida cheia de frutos. Quem está crescendo em Cristo tem uma vida cheia de frutos. Mateus capítulo 7, no verso 20, Jesus disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. João capítulo 15, Jesus vai dizer o seguinte no verso 5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim, todo aquele que permanece em mim, vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, aquele que está crescendo em Cristo, ele vai produzir muito fruto. Muito fruto. Irmãos, as perguntas dentro desse item, né? Uma vida que produz frutos, eu estou envolvido em alguma atividade da igreja? Eu estou envolvido na proclamação do evangelho? Tem pessoas que estão se decidindo ao lado de Cristo por aquilo que o Espírito Santo tem feito através de mim? Eu tenho sido um canal de bênçãos para as pessoas? Eu preciso me questionar, porque Jesus disse que se eu permanecer nele, eu vou produzir muito fruto. Então, não tem como alguém estar na igreja, pertencer ao grupo de seguidores de Jesus Cristo e não estar dando fruto. Se eu estou nessa condição, significa que Jesus não está permanecendo em mim. Que Jesus não está permanecendo em mim. Porque ele disse: se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai dar muito fruto. Então, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Quem está crescendo em Cristo vai produzir fruto. Vai produzir fruto. Penúltimo, penúltimo indicador de crescimento em Cristo é uma vida de guerra espiritual. Uma vida de guerra espiritual. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6, 12, 13: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Irmãos, quem está crescendo em Cristo entendeu que está em uma guerra espiritual. E nós estamos numa guerra espiritual, irmãos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, no verso 8, ele diz: o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem devorar. Apocalipse, capítulo 12, no verso 17, diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os seus descendentes. Então, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Agora, muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa vida, eu olho para a minha vida e é como se eu não tivesse em guerra. É como se eu não tivesse em guerra. Nós, no Brasil, temos a alegria de não vivermos uma guerra, né? Uma guerra declarada, como vivem a Ucrânia, a Rússia, Israel ali, a Palestina. Mas, se você quiser ter uma noção do que é viver em guerra, busque documentários sobre guerra. Documentários sobre a situação dos países em guerra, como é que vivem as pessoas. Eles não dormem tranquilos, eles não relaxam, eles vivem em constante vigilância. Eles vivem em constante vigilância. Se no Brasil estivesse em guerra, a qualquer momento poderia cair uma bomba aqui na minha casa. E vocês acham que eu estaria tranquilo com isso? Eu não estaria tranquilo. Então, irmãos, a igreja está numa guerra gigantesca que nós chamamos de grande conflito. Mas, às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida, para os nossos interesses, para a nossa lista de metas, parece que a gente está vivendo na maior paz do mundo.
tá? A paz de Deus vai estar no nosso coração mesmo enquanto eu estiver em guerra, tá? Então não estou falando dessa paz, estou falando dessa tranquilidade, desse comodismo, desse conformismo com o status quo. Quem cresce em Cristo se deu conta de que vive uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, o conselho do apóstolo Paulo em Efésios 6, 13 a 18 é: vistam-se de toda a armadura de Deus. Por último, quem está crescendo em Cristo vive uma vida de adoração, testemunho e esperança. Nós, irmãos cristãos, vivemos entre dois mundos. Vivemos entre dois mundos. Colossenses 1, 13 e 14 diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Embora nós vivamos no reino de Deus, nós moramos neste mundo de pecado. Então nós vivemos entre dois mundos. E a pessoa que está crescendo em Cristo, ela vai viver uma vida de adoração, como a igreja apostólica fazia. A igreja apostólica vivia uma vida de adoração. Eles se reuniam para adorar. Eles estavam juntos no partir do pão, no templo, nas casas. Eles estavam buscando a Deus, adorando juntos e caindo na graça do povo. A igreja apostólica era a ponte entre Deus e a comunidade, pela maneira como adoravam, pela maneira como viviam. E nós, se estivermos crescendo em Cristo, também vamos ser ponte entre esses dois mundos, o reino de Deus e as pessoas que ainda não decidiram-se por viver nesse reino. Meus queridos irmãos e irmãs, que em 2024 nós não nos conformemos com a experiência cristã rasa, não nos conformemos com passar fome assentado à farta mesa do Pai, mas que nós tenhamos fome e sede de Deus na nossa vida. Que nós, pelo poder de Deus, tomemos uma decisão de crescer em Cristo, de não sermos anões espirituais, mas que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo agindo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pela tua misericórdia e paciência conosco até aqui. Se nós, ó Deus, crescemos menos do que devíamos crescer, que tu possas nos perdoar, ó Deus, pela tua infinita graça. E que esta mesma graça nos tome e nos desperte para que haja crescimento. O tempo, ó Deus, é curto, o tempo é breve, nós temos muitas coisas a desaprender e muitas coisas a aprender. Que o teu Espírito nos conduza num processo de crescimento, de santificação, em que nós sejamos preparados para o encontro contigo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pastor Fernando Flores, muito obrigado. Hoje nós passamos espiritualmente numa consulta no pediatra, no geriatra, para ver como é que está o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento, né? Você sabe que a nossa filha, a minha filha, né? Ela está justamente passando numa avaliação médica. A mãe tem um olhar mais clínico do que nós, os pais, né? Então ela decidiu levar a Laurinha para uma avaliação médica que verifica se o crescimento dela está compatível, né? O desenvolvimento ósseo, a altura, né? Porque existe uma preocupação de que ela, dos pais, não só nossa, né? Mas de que haja um crescimento compatível com a idade dela. Olha, vai fazer 11 anos, no dia 29 de janeiro, agora próximo, ela vai fazer 11 aninhos, e a avaliação está sendo feita justamente para ver se o crescimento e o desenvolvimento dela
em todos os aspectos, está de acordo com a idade. Interessante, né? E hoje nós tivemos essa consulta especial, né? Para ver se o nosso crescimento está de acordo com a nossa idade, né? Eu estava pensando também, pastorzão, enquanto você pregava aí, que fisicamente falando, parece que com o passar do tempo, pelo menos fisicamente falando, a gente para de crescer e começa, inclusive, a encolher, né? Hoje eu meço menos do que antes. Eu me lembro que ali na época da avaliação para o Exército, eu tinha 1,70. Hoje, quando eu meço, está ali 1,69, que a tendência parece que é ir encolhendo, né? Mas isso não pode acontecer espiritualmente, né? Espiritualmente, o crescimento espiritual, na verdade, não para, não para. Então, você tem aí décadas, né, de adventista, você mencionou, e é preciso, né, que hoje nós sejamos melhores do que ontem, né? E nós Sim, sejamos mais altos espiritualmente do que ontem, mais fortes do que ontem, e não como acontece fisicamente, né? Mais fracos do que ontem. Hoje, quando alguém não consegue abrir um vidro, né? Ali, a tampa, e traz para a gente, fisicamente parece que as forças vão diminuindo, né? Meu filho é quem abre os vidros hoje, já não sou mais eu, né? Mas espiritualmente falando, quando alguém trouxer alguma coisa para mim, eu preciso ser mais forte, eu preciso dar mais conta de abrir alguns vidros de problemas através da oração, enfim. Então, muito obrigado por essa mensagem poderosa que nos levou a uma reflexão e, a uma avaliação do nosso crescimento, se ele está compatível, né, com, com o nosso tempo de aceitação de Cristo e de mudança. é interessante, pastor Esmeraldo, que quando o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 15, né, do encontro com Cristo, ele vai dizer, né, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Ali está a solução para o desgaste físico, né? Ali está a solução para o desgaste físico. Mas no homem interior, que é uma expressão que Paulo usa bastante também, ele vai dizer se renova, né? Este se renova. Então a gente vai perdendo as forças mesmo, né? Fisicamente. Fisicamente a gente vai realmente, né, se desgastando, é o efeito natural do pecado, né? Mas internamente nós precisamos ser renovados pelo Espírito a cada dia. Muito obrigado. O alimento de hoje trouxe forças e me fez crescer ainda mais. Que Deus seja Amém, glória a Deus. louvado, meu amigo. Que Deus te abençoe. Nós não Amém. podemos crescer muito fisicamente, né, Fernando? Mas espiritualmente devemos crescer. Que Deus Amém. abençoe. Um grande abraço. Eu te amo, meu amigo. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Um excelente e abençoado dia para você. Amém. Também te amo. Maravilha! Nós vamos chamar o testemunho, mas antes de chamar o testemunho, eu quero só dar um recadinho especial aqui, que vem do nosso querido amigo moderador Gabriel. É, algumas pessoas estão tendo dificuldades aí com a câmera, para abrir a câmera, tá bom? Eu, inclusive, percebi que o número de câmeras abertas, né, está menor do que o normal. Então, algumas pessoas estão tendo dificuldades aí para abrir a câmera, mas o Gabriel pede para avisar que essa dificuldade ela não é culpa dos moderadores, tá bom? Não tem ninguém fechando a câmera aí. Na verdade, são alguns problemas na configuração do Zoom. E como não é possível corrigir isso
com o carro andando, não dá para corrigir isso durante a apresentação da sala. Então, nós pedimos aí a paciência, a compreensão, tá bom? E depois o Gabriel vai trabalhar nisso com carinho para resolver esse problema. Mas é um problema na configuração do Zoom e não tem ninguém fechando sua câmera aí. Pode ficar tranquilo, viu? Tá bom? Tem alguém aqui que, graças a Deus, está com a câmera aberta e é o pastor Adevaldo, que eu vou chamar ele de volta aqui. A câmera dele ainda está, ainda bem que a nossa câmera ficou aberta, né? O Zoom teve misericórdia de nós aí, né, pastor Adevaldo? Chega aqui, pastor Adevaldo. Ainda bem, pastor, né? Ainda bem, né, rapaz? Não é possível. Você sabe que eu quero pedir desculpas também aí pela minha imagem hoje aí, né? Ela não está das melhores. Eu estou corrigindo esse detalhe aqui porque eu estou num computador novo aqui. Meu filho, ele voltou do internato esse semestre e eu estou usando o computador dele aqui. Na verdade, ele jogou o meu para escanteio, colocou o dele aqui, que o dele é melhor do que o meu, mas com o meu eu já estava acostumado, né? Então aqui eu estou tendo algumas dificuldades, mas nós vamos corrigir isso, viu? A imagem vai ficar melhor. Eu vou colocar esse fundo de tela bonito aí que o pastor Adevaldo, o pastor Fernando tem. Estou vendo que a Raquel Pinheiro também tem ali, e outros têm. Eu vou colocar isso, nós vamos corrigir e vai melhorar bastante. Eu vejo que eu tenho até um brilho aqui no nariz, que eu já tentei tirar ele de tudo que é jeito, mas ele está aqui, não sai, está brilhando, né? Mas, Faz pastorzão, parte, né, pastor? faz parte, né? A gente vai melhorando também nisso aqui, a gente vai crescendo nisso aqui também, né, pastor Fernando? Não é possível que a minha imagem vai ficar pior do que quando no princípio eu cheguei na sala 57, né? Mas maravilha, pastor Adevaldo, eu vou fazer uma oração, você vai conduzir aí o testemunho de hoje, né? E você vai chamar daqui a pouco a pessoa que vai dar o testemunho hoje, é o Américo. É um testemunho brasileiro, mas é o Américo, a pessoa do testemunho. Você vai conduzir aí, eu vou fazer uma oração, e aí você segue com o testemunho e depois a gente se encontra de novo ali perto da pipoca. Quero orar Amém. por você agora. Senhor Deus, usa o pastor Adevaldo, mais uma vez, ao conduzir o testemunho de hoje. Que o Divino Espírito Santo também fale através do teu servo, do Américo, e que o testemunho venha para nosso crescimento, como acabou de dizer o pastor Adevaldo. São inúmeras possibilidades que o Senhor nos proporciona para que nós possamos crescer, não há desculpa para não crescer. E agora nós vamos ter mais um alimento aqui para o nosso crescimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu pastor Esmeraldo. Daqui a pouco, então, a gente se encontra no finalzinho. Agradecendo aqui o pastor Fernando também pela mensagem. Uma mensagem muito didática, né? Pedagógica. Que Deus continue abençoando. Nós teremos hoje o irmão Américo, né? Eu já conversei com ele por telefone. Ele está aí na sala. Agora é só ver agora essa questão aqui. Quero pedir ao Gabriel aí que me ajude aí a trazer o irmão Américo para cá. Espero que não deu nenhum. A gente vai falando aqui, né? E as coisas vão tudo ajustando, tudo no seu devido lugar, e muitas vezes na execução, na hora que alguma coisa às vezes acontece, mas com a graça de Deus vai dar tudo certo. Opa, irmão Américo, aí. Vê se eu consegue abrir o seu áudio, irmão Américo. Bom dia, irmão Américo, tudo bem? Bom dia, tá tudo bem, graças a Deus. Melhor do que eu mereço. Que bom, rapaz. Que alegria falar com o irmão Américo novamente. Já conversamos hoje um pouquinho, oramos juntos, né? Irmão Isso. Américo, para aqueles que talvez aí não se lembram, nós temos pessoas novas na sala, às vezes também está aqui pela primeira vez também. Irmão Américo já esteve aqui outra vez, dando um testemunho dele, um testemunho muito bonito, por sinal, com manifestações tremendas, né, do poder de Deus. Na ocasião, até ele contou sobre a experiência, né, sobre anjos, né, irmão Américo? Então, assim, Deus tem feito assim uma obra extraordinária com a sua graça, com a sua manifestação na vida do irmão Américo. Irmão Américo, só para o pessoal se situar,
Fala aí o seu nome, onde o senhor mora, quanto tempo o senhor está aqui na sala 57? Meu nome é Américo Pinheiro Filho, eu moro em Bequimão, Maranhão, bem perto aqui de Pinheiro, uma cidade pequena de 17 mil habitantes, no litoral maranhense. Sou Muito bem. viúvo, minha esposa morreu vai fazer 2 anos agora, no dia 26 de fevereiro, e eu já estou na sala desde, se eu não me engano, março de 2023, por intermédio de uma irmã chamada Silvana, que lutou muito comigo mandando os links, até que Legal. eu cedi a voz do Espírito Santo e comecei a assistir a sala e as coisas foram mudando aí, para melhor. Irmão Américo, seja bem-vindo e muito obrigado, tá, pela oportunidade aqui e a parceria de poder estarmos sempre juntos. E o senhor está aqui também para contar um pouquinho das bênçãos de Deus na vida do senhor. Gostaria, Isso. o senhor já até mencionou aí, em algum momento, se o senhor, não sei se o senhor vai falar sobre essa questão, né? Sobre aí a perda da esposa, isso trouxe para o senhor aí um prejuízo também emocional, né? Que eu imagino que não é fácil isso, a gente perder a companheira, a pessoa que está sempre do nosso lado, ter uma parceria de vida, né? De luta e de batalha. Mas o Senhor conta uma história que ela é interessante porque Deus ele cria meios para poder mudar. Dentro lá do contexto da infância, se eu não me engano, o senhor menciona por volta dos 17 anos, o senhor teve toda uma situação em que o senhor até prometeu que ia matar um camarada, né? Mas Deus entrou na história e mudou, mudou essa realidade. Conta um pouquinho dessa base, dessa história do senhor, como que foi isso e como que o senhor mudou essa ideia, Deus entrou na história, como que foi, já vai direto para essa questão, né? Dentro da questão dessa história de vida para a questão da conversão. Eu tinha 14 anos e na minha cidade lá, de Pinheiro, aqui, na época tinha várias áreas de lazer naturais, que a gente fazia aqueles campos de bola para ir jogar bola, né? E numa dessas vezes, eu tenho um temperamento forte, meu temperamento é sanguíneo. Numa dessas vezes, um homem já adulto, já dos seus 25 anos, nós tivemos uma conversa lá e ele me deu um tapa no rosto, né? E eu era garoto de 14 anos e eu prometi para ele, disse, olha, eu vou crescer, eu vou para Belém, vou trabalhar, vou comprar um revólver e quando eu voltar eu vou te matar. E aí, esse era o pensamento, né, de um adolescente, de um garoto de 14 anos. Completei 18 anos, fui para Belém, e digo, agora eu vou começar a trabalhar e eu vou cumprir o meu intento, né? Quando eu voltar a Pinheiro, eu vou cumprir a minha promessa. Quer dizer, a coisa Só que, estava tão certa no coração do senhor que já havia e, passado cerca de 3 a 4 anos, o senhor com um propósito firme ainda no coração. isso, aquele propósito firme do coração. E fui para Belém. Comecei a trabalhar com esse propósito e tal. Nessa época eu usava o cabelo comprido, já estava bebendo, já estava fumando. Mas só que numa dessas minhas idas para algum lugar, eu fui a um bairro chamado Bairro do Bem-Guim, que era um bairro altamente perigoso. Eu fui lá para o Bem-Guim. E eu tinha conhecido uma jovem chamada Helena. Tinha conhecido uma menina chamada Helena e começamos a namorar. E ela morava no Bem-Guim. E eu fui lá. E quando eu chego no Bem-Guim, ela era filha de adventista e tinha um monte de adventista lá, no bairro do Bem-Guim. E fiz amizade com os adventistas, porque os adventistas são muito amigáveis mesmo, né? E hoje, como adventista, eu vivo essa experiência, né, de hospitalidade. Inclusive, agora eu estou com 2 comportores aqui hospedados na minha casa, que é meu quarto lá onde tem o slogan apitado, da sala 57, eles estão ali deitadinhos lá. E me ofereceram um estudo bíblico. Ofereceram um estudo bíblico. Na época, o formato da verdade era diferente, mas é esse mesmo estudo. E o último estudo que tinha nessa da verdade era o batismo. Aí eu estudei a lição toda e resolvi ser rebatizado. Quando fizeram o apelo, eu
tomei a decisão de ser batizado. Mas dentro do meu coração, depois, quando eu voltei para casa, surgiu novamente a ideia, disse, poxa, mas agora, se eu for me batizar, eu vou me tornar cristão. Se eu me tornar cristão, eu não vou poder matar esse cara. Como é que vai ser? Aí eu peguei e desapareci 3 meses, 90 dias, eu desapareci. Não fui no dia do batismo, sumi. Mas, novamente, depois de 90 dias, eu fui. Poxa vida, eu poderia ter mudado a minha vida, aquela coisa toda, e voltei novamente lá. E eles perguntaram: poxa, você sumiu, o que foi que aconteceu? Por que você desistiu do batismo e tal? Eu contei a história para eles, né? Contei a história para o meu instrutor espiritual, que era o irmão Ismaelino Ferreira, que hoje já dorme no Senhor, o homem de Deus. E ele disse: não, rapaz, para com isso, olha, Jesus te ama, ele vai transformar a tua vida, isso não é bom para ti, isso aí não é legal, esse negócio não pode existir e tal. E aí eu fui, então tá bom, eu vou me batizar. Aí me batizei, fui batizado lá na igreja do Beiguí, não, batizado na igreja da Pedreira, que era a igreja sede, Beiguí era um grupo, lá na igreja da Pedreira, no bairro da Pedreira. Me batizei e tal, fui batizado. E aí, com 7 dias de batizado, me colocaram no púlpito da igreja para pregar. Disseram: "Ó, você vai pregar no próximo sábado." Aí nasceu a vocação para pregar, né? Aí eu peguei João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele, e a necer outros versículos ali. E era para pregar, você prega 15 minutos, tá bom demais. E quando eu olhei para o auditório, as pessoas estavam batendo no relógio assim: quase uma hora, quase uma hora. E aí, 15 e minutos aí, profético, né, irmão Américo? isso, 15 minutos proféticos. Aí nasceu o desejo, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, que Deus tem me usado, é pregar. E aí eu voltei para casa nesse sábado, mas pairava dentro do meu coração uma dúvida: será que Cristo realmente vai voltar? Ou isso aí é só coisa da igreja? Olha, irmão Américo, aqui, ó, antes de eu decifrar aí essa dúvida, olha que interessante no início aqui da conversa com o irmão Américo. Antes dele ser batizado, a dúvida é o seguinte: mata ou não mata o cara? Depois dele ser batizado, a dúvida é o seguinte: Jesus vai voltar ou não, né? É Olha só como Deus vai verdade. mudando o foco das coisas, né? Como Deus ele trabalha. E é óbvio que a gente vê já no início da carreira cristã do irmão Américo uma obra poderosa do Espírito Santo, desfazendo algo totalmente, um pensamento totalmente que desvirtua da vontade de Deus e colocando no lugar outras coisas. Essa é a obra milagrosa que o Espírito Santo faz em nossa vida, né? O irmão Américo, ele é batizado, ele é convidado para pregar, vai lá, olha, só 15 minutos. Aí ele extrapola o tempo ali para ver como Deus vai fazendo uma obra maravilhosa. E o irmão Américo, ele começa aqui falando sobre a sua experiência agora cristã, sobre a sua, como Deus vai trabalhando. Essa inquietação vai levá-lo a algumas experiências poderosas com Deus. O Américo, Deus o privilegiou com, Deus o deu de presente várias experiências. E é aí, irmão Américo, que vai entrar o Senhor, vai entrar aí algumas histórias, alguns momentos que Deus ele vai trazer para o senhor para trabalhar esse processo na sua vida, né? E eu queria que o senhor contasse aí, a partir desse momento, que o senhor tem esse questionamento, né, da volta de Jesus, porque a grande questão é isso, porque o senhor vê na Bíblia sobre a volta de Jesus, mas agora surge esse impasse. Será que Jesus vai voltar mesmo? Não vai? Como que Deus abençoa o senhor para que entre num desfecho aí maravilhoso? Muito bem, aí eu voltei da igreja e o irmão Ismaelino, ele sabia que eu era um solitário em Belém, que eu não tinha ninguém lá. Ele disse: olha, eu já tenho alguns filhos, eu te adoto, vem para cá, vem morar com a gente aqui. Ele tinha uns 8 filhos, vem morar com a gente aqui. E eu fui para lá e levei também a minha rede, né? Que Maranhas gosta de uma rede.
Aí levei a rede, minhas coisinhas para lá. E quando eu voltei da igreja sábado de pregar, era à noite, eu estava deitado na rede, dormi e 2 horas da manhã eu acordei. Quando eu acordei 2 horas da manhã, eu me lembro bem, eu estava de comprido, deitado de comprido na rede, cabeça, punho para um lado e pé para o outro punho da rede do outro lado. E me veio novamente o pensamento, me veio a minha mente o pensamento, e eu disse, Senhor, eu já estou batizado, eu tinha um propósito, e agora eu estou batizado, eu sou um cristão, mas tem uma dúvida, é verdade que teu filho Jesus Cristo vai voltar para buscar, para nos buscar? É verdade, Jesus, que tu vai voltar? E ali eu acordado, como nós estamos conversando aqui, veio na minha direção, como se quisesse entrar na minha mente, um vento assim muito impetuoso e como se fosse milhões e milhões de abelhas voando com aquele sonido dela querendo entrar na minha cabeça. E aquilo me apavorou e eu fiquei com medo e me fechei, fiquei assim, o que está acontecendo? E uma voz falou dentro da minha mente, disse, é a resposta para a tua indagação, para a tua pergunta. E aí eu me soltei. Quando eu me lembro disso, eu fico muito. É impossível esquecer, emocionado. É a resposta para a tua pergunta, para a tua indagação. E eu me soltei naquele momento. Costumo dizer que houve um deslocamento de mente, né? Para que o Espírito de Deus pudesse trabalhar na minha vida e eu tive uma visão. Eu perdi a consciência como ser humano, fisicamente, e fui levado em espírito para a minha cidade de Pinheiro, minha cidade de Pinheiro. E ali eu fiquei em frente ao campo de bola à noite também, a visão era à noite. Eu fiquei em frente ao campo de bola e na entrada da minha cidade, hoje já tem só um monte, mas tinha dois oiteiros, que a gente chama de oiteiros. São dois montes gêmeos, eles eram idênticos, né? A gente chamava oiteiros de São Carlos. E por trás, entre esses dois oiteiros que formavam, né, eles tinham uma perfeita simetria. Por trás desses dois oiteiros, entre os dois oiteiros, o sol. Apareceu o sol, e no meio desse sol tinha uma faixa dourada como de ouro, mas tinha alguma coisa escrita que eu não conseguia ler por causa da distância, que dá, na realidade, uns 4 quilômetros, né? 3 a 4 quilômetros. E eu achei aquilo interessante, estranho. Quando eu tinha 14 anos, eu fazia parte de um clube de jovens da Igreja Católica, eu era o jornalista, eu anunciava as festas, eu fazia aquilo, movimento, escrevia alguma coisa, até porque até hoje eu escrevo, sou poeta. E eu corria para lá para entrar para dar notícia que algo estranho estava acontecendo, mas uma força invisível, uma mão, não deixava eu entrar, porque o clube estava tendo uma festa com as portas fechadas. Eu corria lá para casa, que dá uns 100 a 120 metros, para contar para minha família, a mesma mão, a mesma força não deixava. E eu voltei para lá e fiquei lá. E o sol foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, e ficou bem na minha frente, gigantesco, aquela faixa tipo de ouro no meio, e estava escrito em letras de ouro: Cristo volta brevemente. E eu acordei, fui retornando da mesma forma que eu fui retornado, assim como eu estava chorando de alegria, chorando de certeza, porque dentro da visão era a resposta do meu sonho, do meu anseio, que eu queria saber da minha pergunta. E aí eu acordei também chorando, em pranto, e foi um momento tremendo, e isso me fortaleceu a minha fé, eu não tive mais dúvida, a partir daí eu não tive mais nenhuma dúvida, eu não tive mais nenhum propósito de fazer mal para o Raimundo, o nome do rapaz, do moço lá é Raimundo Catraio, no Campinho, lá no bairro que eu moro, ele é genro do seu Inácio, finado Inácio Souza,
E só dando um pulo, quando eu voltei de Belém para Pilheiro, quando ele me olhou, ele sabia desse negócio. Eu disse para ele, quando eu voltei para ele, eu fui lá na casa dele, que ele me olhou, ele pegou um espanto. Eu disse, não, calma, 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 calma. Eu não vim aqui para fazer isso, eu vim aqui para te dar um abraço e para dizer que hoje eu sou um cristão e que aquilo ali foi coisa que já ficou para trás, não existe mais. Então foi fantástico, né? O Ele que Deus recebeu fez essa comigo notícia com nesse alegria, experimento. né? É, Irmão Américo, olha que curioso, né? Ao mesmo tempo interessante. Quando a gente escuta o senhor falando, algumas pessoas podem até pensar, nossa, mas Deus fez isso, né? Pode ter a mesma dúvida, né? Fez, não fez? O interessante é que, pela infinita graça e misericórdia de Deus, Ele trabalha com cada um de nós de forma diferente. Cada uma pessoa, Deus, Ele trabalha, né, de forma diferente, segundo o contexto de vida de cada um, para que Ele possa alcançar cada coração, né? O irmão Américo, ele tem essa experiência, ele tinha um plano, tinha uma realização, podemos dizer, né? Mas Deus mudou, Deus virou a chavinha. Inclusive, irmão Américo, o senhor chega a dizer que há um outro momento, né? Que o senhor sente o próprio Jesus passar o braço sobre os ombros do Senhor, né? Que o Senhor estava sentado, orando, né? Assim, eu achei muito interessante esse momento aí, dessa forma, porque o Senhor vai caminhando com Deus, né? O Senhor vai sempre abrindo o coração de uma forma muito transparente, muito clara, né? Os questionamentos, as dúvidas, né? É um crescimento espiritual. Como que foi esse momento? só quero dizer uma coisa para as pessoas que Apocalipse capítulo 21:8 tem um contexto em que algumas pessoas que, se não tomarem a decisão de mudar sua vida, eles não entrarão no reino dos céus. E uma das coisas que pode fazer a pessoa não entrar no reino dos céus é se ele for mentiroso. Se os mentirosos não entrarão no reino dos céus se eles não se converterem. Então, por que eu estou frisando isso aqui? Para dizer o seguinte, que eu quero estar no reino dos céus. Eu quero morar com Cristo, eu quero morar na nova terra renovada e eu não iria criar uma história para agradar, para dar um testemunho, não. É algo real na minha vida que aconteceu, é algo muito real na minha vida que aconteceu, e eu acredito que Deus ele pode se manifestar de acordo com a situação. Uma situação trágica, Deus tem que fazer algo grande para atrair a pessoa para Ele. E Deus se manifesta de várias situações, como Ele se manifestou na minha vida. Passou muito tempo, muito tempo, mas dentro daquele contexto lá, depois de muitos anos, eu estava na sacada de um hotel e eu perguntei para Deus, terminei de fazer o pôr do sol que eu faço, aí perguntei, Senhor, mas por que tu não deixou, que não foi permitido que eu falasse para as pessoas daquele momento, não contasse para minha família daquele momento, do que estava acontecendo na visão? A mesma voz que falou lá para mim, no dia lá, muitos anos depois, eu já morando aqui no Maranhão de volta, muitos anos depois, disse porque a revelação era para você. A revelação era para você, não era para outra pessoa. Então, nesse segundo momento agora, aí nessa, fazendo já muitos anos depois, eu tive um relacionamento, um casamento, e essa senhora, que hoje já voltou para a igreja, graças a Deus, ela cometeu infidelidade conjugal. Eu não vou frisar o nome dela para não para protegê-la, porque hoje ela é uma mulher dedicada na obra também, e eu tenho que proteger ela, ela é uma mulher de Deus. E ela cometeu infidelidade conjugal, ela me abandonou com 2 filhos, e eu criei meus filhos até os 13 anos sozinhos. Inclusive, essa semana agora se formou em enfermagem, depois de 5 anos, meu filho Hudson se formou em enfermagem. E eu entrei em depressão, mas uma depressão controlável, que eu não tinha vontade de me mutilar, de fazer isto, aquilo outro, eu tinha vontade de ficar isolado, sozinho, sem ir para a igreja, sem ir para lugar nenhum.
tomava remédio para dormir, ânsia livre, não conseguia mais dormir. E uma madrugada, 2 horas da madrugada também, eu escrevi, eu levantei e escrevi um artigo chamado Depressão Terminal. Depressão Terminal. E eu terminei de escrever o artigo, me ajoelhei na beira da minha cama lá e comecei a orar ao Senhor. Eu disse, Deus, eu não aguento mais essa situação aqui, então eu vou me levantar, vou me deitar, e eu quero que tu tire o meu fôlego de vida, porque pela tua graça merecida, eu tenho certeza que eu estou salvo em ti. Eu tenho certeza da minha salvação em ti. Então eu quero que tu tire meu fôlego de vida e tu vai chamar o meu nome no dia da ressurreição, da tua volta, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Me levantei e sentei na beira da cama para poder me deitar, né? E quando eu me sentei na cama, eu senti o colchão baixar também do meu lado, do meu outro lado. Era Cristo que estava sentando comigo ali. Ele não me falou nada, não me disse nada, eu não vi nada, eu só senti o braço dele por cima do meu ombro e a mão dele sendo colocada em cima do meu ombro aqui assim. E naquele momento que isso aconteceu, toda a tristeza, toda a angústia, toda a mágoa, tudo desapareceu da minha vida. Desapareceu da minha vida. Eu levantei, fiz a barba, tomei banho. De manhã cedo eu coloquei uma roupa social, que eu gosto de roupas sociais, sempre gostei. Passei minha calça, engraxei o sapato. Pela manhã, às 7 horas, eu levantei e minha mãe viu. Ela disse: Oi, meu filho, tá tudo bem? Eu disse: Tá tudo bem. O que vai fazer? Eu digo: Vou dar uma volta. E fui andando, meio estranho, porque para mim parece que estava todo mundo olhando para mim, porque todo mundo sabia da situação que aconteceu, né? Mas daí para aí, Deus tomou conta das coisas e a minha vida continuou. A vida continuou e depois de alguns anos eu conheci a minha Joelma, que hoje dorme no Senhor. Mas Deus, ele tem cuidado de mim em várias situações, né? Situações Amém. difíceis, Deus tem cuidado de mim. Irmão Américo, tudo isso é uma lição e uma demonstração do carinho de Deus, né? Porque o Verdade. Senhor estava em um momento muito difícil da vida do Senhor, abalado emocionalmente, sem forças até para continuar a viver, mas o Senhor estava consciente da palavra de Deus e o Senhor, confiando em Deus, fez uma oração de angústia, de tristeza: Senhor, tira o meu fôlego, é melhor assim. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, deu um mimo maravilhoso que foi o senhor sentir ali a presença de Jesus contigo, sentir o É braço de verdade. Jesus. Deus trabalha, eu repito aqui na nossa conversa, Deus trabalha de forma diferente com cada pessoa. Talvez nós estamos falando aqui, irmão Américo, para alguém que esteja enfrentando uma luta, até mesmo na área emocional, depressiva, e pode se perguntar assim: mas por que Deus fez com o irmão Américo, não fez comigo? Por que aconteceu isso com ele, não acontece? Sabe, aí entra aquilo que nós falamos na lição hoje de manhã, né? Deus é soberano. Deus conhece cada história, mas uma coisa é certa: Deus age diferente na vida de cada um. Deus age diferente na vida de cada um. E nós precisamos confiar nele, independente do nosso contexto de vida, independente dos resultados, independente se a resposta que ele está dando é aquela que eu pedi ou aquela que eu quero ou não. Aí está a maior demonstração de fé e confiança. É quando a gente persiste, quando a gente continua, é quando a gente luta esperando nele, porque o momento certo dele se manifestar de uma forma poderosa na nossa vida, ele vai chegar. Quem sabe ele até esteja atuando e a gente talvez não esteja percebendo. Acontece isso também. Às vezes a gente fica tão cego, né, em situações que a gente não percebe o agir de Deus. Provavelmente, irmão Américo, Deus usou o Senhor
para vir aqui, para falar, para que ele possa se manifestar na vida de algumas pessoas aqui. Esse é um agir de Deus. Deus usa pessoas também quando ele age. E é provável que Deus hoje esteja usando também o Senhor na vida de alguns. A questão é que eu preciso ter essa percepção do agir de Deus em nossa vida. Irmão Américo, aí o senhor, é óbvio, o senhor tem toda uma história de vida, conhecemos outra parte, outro lado da sua história que o senhor contou outro dia aqui na sala, né? A sua vida, se a gente fosse no áudio do senhor ali, eu vi que o senhor tem inúmeras experiências, né? São várias experiências, né? Lógico que a gente não consegue contar todas elas aqui, né? Mas essas duas em especial demonstra a luta do Senhor, mas a forma que Deus agiu, a forma que Deus conduziu as coisas, né? Daqui a Eu pouco nós sei. já vamos passar para o momentozinho onde eu quero saber, e as pessoas querem saber, como é que foi essa busca do Espírito Santo, como que o senhor encontrou a sala. Mas antes, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só quero dizer uma coisa seguinte, eu quero falar duas coisas. A primeira é que Deus, mesmo no silêncio, Ele está respondendo às nossas orações. Às vezes nós queremos que Ele fale, mas no silêncio Ele também está respondendo às nossas orações. No dia que a minha esposa faleceu, foi um dia de sábado pela manhã e eu estava escalado para pregar na igreja central. E eu vim para a pregação. Preguei, levei a mensagem, porque eu não podia fazer nada, só quem podia fazer era Deus. E no momento em que ela estava perdendo os sinais vitais, eu fui entrar no banheiro para orar. Me ajoelhei para orar, para pedir para Deus não tirar minha esposa. Mas quando eu fui me ajoelhar, eu não tive palavras para dizer para Deus nadinha, 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 porque minha esposa já estava sofrendo há mais de 10 anos. E só Deus sabia. E eu não poderia ser egoísta para pedir uma esposa para ficar doente, acamada e cadeirante do meu lado, e eu sabia também me acabando, né, com os cuidados ali, com o trabalho e com tudo mais. Eu não tive forças para me ajoelhar e eu não me ajoelhei, eu não pedi para Deus uma coisa que poderia colocar em dúvida o meu relacionamento com Deus, eu achar que Deus era injusto se ele não realizasse milagre. Eu só disse para ele, Senhor, eu não tenho força para me ajoelhar, tu sabe o melhor para mim, tu sabe o melhor para ela, eu sei que ela está em tuas mãos, então faça-se a tua vontade. E ela dormiu no Senhor. Eu sofri muito, teve depois um AVC isquêmico, como eu já falei, mas hoje eu sou uma nova criatura, eu perdi peso, eu ganhei massa muscular, eu estou com um novo estímulo, eu hoje sou distrital de publicações para explicar sobre espírito de profecia, que é o que eu gosto, e para falar sobre saúde, e eu posso hoje falar sobre saúde. Então, Deus, ele tem sido maravilhoso comigo, eu não tenho que reclamar. Deus, no silêncio, também responde às nossas orações. Irmão Américo, Oi. o pastor Wagner, ele me passou uma foto aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Eita, rapaz, eu mandei para ele. Quem é? Essa é a mulher que eu mais amei na vida. Essa é a minha Joelma, que hoje é de Deus, né? Porque está dormindo no pó da terra para ressuscitar. No momento que ele voltar, uma mulher charmosa, uma mulher linda, uma mulher pequena, uma mulher que me amava muito. Eu não tenho adjetivos para falar dessa mulher, porque foi especial e continua sendo muito especial, e foi especial na minha vida. O irmão Américo, ele, quando ele fala das coisas de Deus, né, a gente percebe que é um homem de Deus, uma pessoa temente a Deus, é um missionário, já colocou aqui, né, uma pessoa ativa na obra de Deus. Mas a vida do irmão Américo é uma vida que mostra que nesse mundo, nós temos também os prejuízos desse mundo. É uma batalha, é uma guerra que a gente enfrenta nesse mundo. E um momento parece que tudo der certo, outro momento parece que as coisas não vão como a gente imagina. É por isso que Deus nos promete novo céu e nova terra. O cristão, quando ele tem esperança da volta de Jesus, que é o que o Américo hoje mais tem, né, ele consegue prosseguir independente do que acontece na vida dele. Para algumas pessoas, Pastor Esmeraldo, para algumas pessoas,
perder uma pessoa querida por uma situação ou outra, parece que é motivo de desistir das coisas de Deus. Mas para o verdadeiro cristão, é um motivo de viver com mais avidez, com mais clamor, com mais pregação do evangelho, porque a esperança está na volta de Jesus. Você vê que para um parece que é uma situação de estresse, de desânimo. Para outro, parece que não, agora é que eu quero que Jesus volte, né? Há uma frase que eu aprendi há algum tempo que diz assim: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro, né? O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Ou seja, o Deus é o mesmo. A questão é o coração, né? É o coração de cada um. E o irmão Américo, você percebe assim, ele se emociona em vários momentos, porque ele fala, né, de Deus, assim, das coisas de Deus, fala com paixão, com amor de cada detalhe. Irmão Américo, me diz um negócio. O senhor, hoje o senhor tem acompanhado a sala 57. O senhor já falou no iniciozinho lá o nome da irmã, repete para nós aqui, mas eu queria aqui relembrar como que foi o processo para o senhor entrar na sala. Como que foi esse momento? O senhor recebeu o link, entrou imediatamente, como que foi? Não, a irmã Silvana, ela mora em Pinheiro, né? E ela é uma pessoa que a gente tem uma amizade muito antiga, né? Da Igreja Adventista, muito antiga. E ela me começou a mandar uns links, dizia, olha, assista esse link aí, é ótimo, é maravilhoso, vai mudar a tua vida. Eu até falei isso na primeira testemunha, eu disse, não, eu não vou assistir esse negócio, porque isso é longo, deve ser mais um link chato, aquela coisa toda. E um dia ela insistiu para mim, um dia ela mandou o link, depois de uns 7 dias, ela mandou o link para mim, disse assim, tu assistiu o link? E eu disse, meu pai do céu, o que é que eu vou falar para ela agora? Se eu nunca assisti o link, tá entendendo? Aí peguei e fui abri o link lá e comecei a assistir o link. Comecei a assistir o link e disse, meu Deus do céu, pastor Wagner falando sobre o Espírito Santo e a mensagem poderosa demais. Disse, meu pai do céu, rapaz, o que que eu estava perdendo, né? E aí, no outro dia, ela ligou, assisti o link, eu digo, assisti fora do horário, mas eu assisti, e gostei, e agora não vou mais deixar de assistir. E fiquei tão entusiasmado que eu comecei a mandar o link para todo mundo da igreja, um monte da igreja, aí foi umas 90 pessoas. Aí o pastor Wagner me orientou, disse, cria uma comunidade para ti, né? Aí eu criei a comunidade. E eu tenho uma comunidade de 56 pessoas, até mais, eu mando de vez em quando avulso para algumas pessoas. E daí comecei a assistir a sala deu uma alavancada, porque eu passei muito tempo na vida como pregador, pregando Deus Pai, Deus Filho, sabia que o Espírito Santo tinha, mas era aquela coisa tão rasa, tão ressequida, que a gente colocava, esquecia o Espírito Santo. E na sala eu comecei a entender o seguinte, que cada, cada um da Trindade tem o seu ministério. O ministério do Pai, depois enviou o Filho, e o Filho disse, olha, eu vou, mas eu vou mandar o Paracletos para vocês, o Consolador, o outro Consolador, para cuidar. E hoje eu entendo que nós estamos no ministério do Espírito Santo, que faz a obra, e é isso que nós, como cristãos, precisamos entender, que nós precisamos ser umedecidos dia a dia pelo Espírito Santo, regenerados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduz pela mão, nos leva a Cristo, e Cristo, como diz João, capítulo 14, verso 6, nos conduz ao Pai, né? E é esse processo salvífico. Então, a sala fez na minha vida um negócio impressionante, como eu tenho visto fazer na vida de muita gente, É um e é isso. processo extraordinário, né, irmão Américo? Eu queria só Exatamente. aqui frisar, irmão Américo, uma coisa que o senhor destacou aqui, e eu queria relembrar aqui a cada um de nós da sala 57, que estão assistindo agora e que vão assistir mais tarde, é que, assim, irmãos, o inimigo, ele insiste, ele persiste, ele perturba. A Bíblia chega a dizer que ele está como um leão, 24 horas tentando devorar aquele que serve a Vizinho Deus. ao redor, bem pertinho, né? E aí, assim, olha, aí o irmão Américo falando aqui,
veio à mente essa questão, né? Que a irmã insistiu com ele, falou: "Ó, você assistiu o link?" Ele ficou até meio com vergonha de falar porque não havia assistido, mas foi lá por conta da insistência da irmã. Então, irmão, não fique constrangido em insistir, não, porque nós precisamos insistir com o que é bom, aquilo que ajuda, aquilo que abençoa as pessoas. Do lado contrário, que é o inimigo, ele está como um leão, tentando devorar, destruir, 24 horas insistindo, trabalhando, né, lutando lá para fazer o mal dele. Então, nós, como cristãos, precisamos insistir, né, persistir, tanto na propagação do link, né, como às vezes perguntar também, né? Ora a Deus, o Espírito Santo, né? Me mostra onde é que eu tenho que talvez dar um reforço ali, né? Porque olha só o que o irmão Américo acabou de colocar aqui, né? Parece que as coisas fazem mais sentido. É uma expressão que o irmão Américo colocou que eu achei legal, assim, a questão do Espírito Santo era muito rasa. Olha, se é o Espírito Santo que está conosco 24 horas, nos orientando, nos iluminando, nos ajudando a entender, compreender as coisas de Deus, então as pessoas que não têm a compreensão do Espírito Santo, como é que vivem uma vida espiritual saudável? Irmão Américo, eu gostei de uma expressão que o senhor disse, embora o senhor já deu assim evidências dessa expressão, mas eu queria aqui perguntar para o senhor para que o senhor talvez falasse um pouco mais. O senhor diz uma expressão assim, ó: desde quando eu entrei na sala, a minha vida não é a mesma. Por quê? Porque eu aprendi justamente a compreender a função do Espírito Santo. Eu me coloquei mais à disposição toda vez que eu prego, que eu prego, e graças a Deus, Deus tem me dado bastante oportunidades, eu tenho mostrado no púlpito para as pessoas, que também na minha vida, a necessidade de ser umedecido diariamente com o Espírito Santo. Porque eu até falei com o pastor Wagner, não adianta eu sair com a semente para lançar na terra se eu não tiver molhado, se eu não tiver umedecido pelo poder do Espírito Santo. Até falei para ele outra frase que eu criei, que eu falei na hora que eu disse para ele. Um motor, um motor de um veículo, de uma moto, se não tiver com o óleo para lubrificar as catracas, todo aquilo dentro, ele vai bater. E o cristão que não tiver umedecido pelo Espírito Santo, ele vai bater o motor espiritual. Vai Vai bater o pifar. motor espiritual, vai pifar, ele vai ficar como os ossos secos lá do Vale de Ezequiel, capítulo 37. Dentro de um contexto que o senhor falou aí, eu gostaria só de frisar uma coisa aqui. Quando a gente perde alguém amado, como o pai, a mãe, a esposa, nós não devemos desistir. Aí é que a nossa fé deve ser renovada, sabe por quê? Porque a gente deve manter a certeza, a chama acesa, de que Cristo, quando voltar, vai resolver todos esses problemas, os nossos problemas. Aí é que a gente tem que ter força para continuar mesmo. Dizer, não vou parar, porque Cristo vai devolver a minha Joelma, Cristo vai devolver o meu Raimundo, a minha Maria, o meu Antônio, minha Joana. Ele vai devolver no dia da ressurreição, se a pessoa dormiu no Senhor. Não tem como desistir. Não pode. E eu costumo dizer, pastor, que agora não é hora de desistir, porque nós já atravessamos o Rio Jordão. Nós já estamos para entrar na Terra Prometida. Já estamos para entrar na Terra Prometida. É hora de marchar, continuar marchando, né, irmão Américo? É para frente. Agora é ouvir a voz de Deus. Se o povo tivesse ouvido a voz de Deus quando ele disse para Moisés, diga ao povo que marchem, você acha que Deus não poderia fazer o povo passar caminhando sobre o Mar Vermelho, andando sobre as águas? Poderia, meu amigo, porque o Deus é Deus poderoso, é Deus tremendo. Mas o povo retrocedeu. Mas Deus mesmo assim fez um grande milagre. Ele é Deus independente do ser humano, Né? né? Deus é Se alguém disser, misericordioso. se alguém disser assim, o irmão Américo está falando essas coisas, mas será que é verdade? Poxa, e o Deus lá?
o Deus de lá, que guiou o povo durante 40 anos no deserto e que a sandália não se gastaram e a roupa não se rasgou. E Deus protegeu. Não é o Deus de hoje, não é o Deus de amanhã, não é o Deus eterno. Ele pode fazer um milagre na vida de cada um. Ele sabia que eu precisava desse milagre na minha vida, esses milagres, para que eu tivesse mais força para caminhar. É isso mesmo. Ontem eu agradeci o pastor, meu pastor aqui, eu disse, pastor, muito obrigado, porque me deram 2 ministérios agora, né? Que é de publicações, onde eu vou divulgar espírito de profecia, ajudar ele na questão dessa questão de publicações, ajudar a igreja e dar palestras, na questão de saúde. Fui lá e agradeci, muito obrigado, porque Deus me deu mais uma chance, Deus me ama muito. E assim, irmão Américo, Deus vai trabalhando conosco, né? Esses ministérios, né, os nossos dons, tudo isso é para que o Espírito Santo nos ajude a entender, né, a misericórdia de Deus em nossa vida e nos ajudar a ser salvo, né? Às vezes a gente fica só, né, olhando para fora, enquanto, na verdade, às vezes a gente precisa olhar para dentro e fazer a autoavaliação da nossa vida. É o que o Fernandinho falou hoje, né? No culto ali, no sermão, né? A É, autoavaliação. Irmão Américo, eu queria que o senhor, nesse momento agora, embora o senhor, toda a sua mensagem aqui tenha uma ideia de uma reflexão muito poderosa, eu acredito que cada um de nós podemos tirar muito proveito, muitas lições, mas eu queria que o senhor encerrasse agora, né, ponderando aqui, dando uma visão geral da sala. Passando da experiência que o senhor já teve, vendo esse Deus que é um Deus revelado, é um Deus que se manifesta, entrando dentro desse contexto do conhecimento do Espírito Santo na sala, eu queria que o senhor desse mais um conselho para todos nós aqui, para a gente poder encerrar. Que conselho o senhor daria importante? primeiro eu vou dizer que a sala é um instrumento do coração de Deus. A sala 57 é um instrumento do coração de Deus, através dos gestores, através dos que fazem parte da sala 57, esse projeto de EP que surgiu da sala 57 ter sido criada, ela tem um propósito divino que é mostrar a onisciência do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que nós como cristãos desta época, nós precisamos estar diariamente, não é esperar autoclamor, é diariamente nós estarmos batizados e selados com o poder do Espírito Santo de Deus, porque a porta da graça se fecha de várias maneiras. Então, eu hoje preciso estar selado. Para não estar selado, é somente através do Espírito Santo. E a sala, ela tem essa função espiritual de nos agraciar com esse projeto divino para nós entendermos a função verdadeira do Espírito Santo, como Deus onisciente, o Paracletos, o outro Consolador. Então, o que eu deixo o recado é o seguinte, é que as pessoas que já assistiram, que continuam assistindo, que divulguem a sala, porque a sala tem uma função medicinal e espiritual muito grande, né? E na vida de cada pessoa, de cada membro e de cada pessoa. A sala não é uma entidade milagreira, né? Não é milagreira, porque a gente vê pessoas que se perdem aí, que dormem no Senhor, mas tem uma função espiritual muito grande na vida daquele que realmente acredita, daquele que está buscando entender a missão do Espírito Santo de Deus, que é Deus e que tem que ser tangível na nossa vida. Muito bem. O Consolador. Aí está então o irmão, né, que está falando por experiência própria, né? Conselho dele é como que a sala é importante na vida de cada um, né? É o irmão que disse, desde que entrei na sala, a minha vida não é a mesma, né? Isso a gente mudou e mudou para melhor. Irmão Américo, muito obrigado. Eu amo você. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, meu amado. Pastor, eu amo todos vocês da Sala 57, até aqueles que eu não vejo, que eu não conheço, eu amo eles, eu oro pela Sala 57, estou orando pelo pastor Wagner, pela esposa dele, está aqui no meu caderninho o nome, pela filha, eu acredito mais em Deus porque vocês existem, e
É tudo isso desse contexto que Amém. você falou. É tudo recíproco, tá entendendo? Tudo recíproco. Glória a Deus. Irmão Américo, eu quero pedir para o senhor fazer a oração aqui e daqui a pouco pastor Esmeraldo, vem para cá já, porque aí você já vai dar o comando aqui para um momento que o povo gosta, viu? E aí, eu vi que o pastor Neto Maravilha. um né? Enquanto eu estiver chegando aí, eu vi aí a preocupação do irmão Américo, né? Em relação a como as pessoas recebem o testemunho de um milagre, né? Realmente não é fácil. Uma vez eu ouvi um sermão do pastor Costa Júnior, que ele disse assim, que sonho não é uma coisa que você conta para todo mundo, né? José foi contar para todo mundo, jogaram ele no poço, né? E Deus acabou revertendo tudo ali. Então, na hora de contar um testemunho, nem sempre, sempre vai gerar desconfiança mesmo em alguns, mas nós não temos o controle sobre isso, né? Nós temos mais é que testemunhar quando no tempo de Jesus, diante dos milagres, acontecia a mesma coisa. Alguns até pressionavam alguns que receberam o milagre, né? A ponto de dizer, olha, eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Ponto final, né? Então é assim Verdade. mesmo. O fato é que hoje só não cresceu quem não quis, né? Mas nós estamos crescendo, eu agradeço tremendamente, foi uma bênção. Então nós vamos orar agora. Depois eu volto com um recadinho, viu, pastor Tá bom. Devaldo, bem rapidinho, e aí nós vamos para aquele momento especial. Pode orar para a gente no Américo, por gentileza. Sim. Soberano e eterno Deus, grandioso Pai, Criador de todas as coisas, Tu mantém este universo inteiro, este planeta com as Tuas mãos poderosas. A Tua destra, Senhor, tem nos conduzido. Tu sabe que cada palavra que Teu servo falou aqui, o testemunho que eu dei, Tu sabes, Senhor, que isto também está registrado nos céus, porque foi o Teu poder que se manifestou na minha vida, como tem se manifestado na vida de muitas pessoas, para que eu pudesse, Senhor, hoje estar aqui, depois de 46 anos, testemunhando do que Tu me fez na minha vida para solidificar a minha fé e me dar a certeza da salvação em Cristo Jesus através do Seu retorno. E essa é a fé, Senhor, uma fé que tem sido dura como aço, que através das tempestades, dos ventos fortes, dos sofrimentos e das dores, Tu tem cuidado não somente de mim, mas de muitos, de todos aqueles que creiam em Ti. Eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, como servo Teu, um homem pecaminoso que não merece nada, mas que precisa da Tua graça merecida, que Tu cuide deste instrumento Teu que Tu colocou, a Sala 57, que Tu cuide de todos os seus gestores, que Tu cuide, Senhor, do pastor Wagner, cuide da sua esposa, da sua filha, Tu sabe as dificuldades que o Teu servo está passando. Mas eu tenho certeza, meu Deus, que eu disse ontem para ele, eu tenho certeza de que tu está no controle da vida da sua esposa, da vida dele, da vida de todos nós. E que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, meu Pai. Diante de nós está um ano de 2024, que nós precisamos da unção, nós precisamos da chuva temporã, da chuva serôdia, do umedecimento do teu Santo Espírito, para que nós não venhamos ser um deserto seco e árido sem frutos, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Nos confirma o nosso nome diariamente no livro da vida. Nos sela com teu selo, Santo Senhor, porque nós somos propriedade tua. Perdoa os nossos pecados e nos conduz com a tua destra fiel. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo, que tem nos dado, Senhor, autoridade para pregar a tua palavra para as pessoas que precisam te ouvir. Nos abençoe e nos guarde durante todo este dia, porque amanhã é desconhecido, mas confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Adevaldo. Irmão Américo, eu amo o senhor, preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o senhor existe. E além de tudo, ainda é maranhense, igual a minha esposa. Um abraço para os maranhenses aí. Eu, Esse maranhense, comedor de açaí com peixe, né, e farinha. Amo é também o uma senhor, besta. preciso de você para ser feliz.
Você é a parte visível de Deus, creio mais em Deus porque vocês existem aí, e que ore pelo seu irmão Américo, porque nós temos hoje dois ministérios muito importantes para exercer e a gente precisa do poder do Espírito Santo de Deus para nos dar sabedoria. Amém, amém, amém. Um excelente dia, Deus pastor abençoe, irmão. Adevaldo. Excelente dia, irmão Américo. Olha, a sala hoje, como sempre, foi uma bênção. E essa volta, a partir de hoje, amanhã tem, terça não tem, quarta tem, e por aí vai. E só reforçando que essa semana os pregadores serão os apresentadores da sala. É pastor Adevaldo, hoje já foi pastor Fernando, na quinta-feira é o pastor Esmeraldo. A escala direitinho vai ser surpresa, mas são os apresentadores da sala que pregam essa semana. Outro detalhezinho, só para terminar aqui, ó. Se você puder, tente abrir a sua câmera de novo ali. Eu estou vendo a Janete, a Janete Araújo, a Joeli. Tenta abrir aí. Se não conseguir, faz o seguinte: fica chateado, não, né, Miriam? Porque eu já falei aqui que não é culpa nossa. O moderador não fechou sua câmera hoje, não. Nós vamos puxar a orelha do Zoom. Foi culpa do Zoom. Eu não sei o que aconteceu, mas o Gabriel tentou se virar ali de tudo que é jeito, mas não teve jeito. Mas assim que a sala terminar, ele fecha. A pipoca hoje deverá ser rápida, porque tem pouca pipoca com a janela aberta. Mas eu quero desejar a você um bom dia com Bom dia com alegria! alegria! Bom dia,